Então vamos lá. A gente falou sobre honra, o que é honra, falei bastante. E hoje eu queria falar um pouco o que nós vamos construir com uma cultura de honra. Porque a honra não é apenas uma atitude isolada num momento específico. A honra, ela precisa, aquilo que eu falei, que nós precisamos criar uma cultura de honra, que é uma cultura sobrenatural. Então, como ainda nós já percebemos que não temos uma cultura de honra na nossa comunidade, até mesmo na nossa própria vida pessoal, então a gente vai ter que construir essa cultura. Vai ser uma construção. Não é uma coisa que eu defino um conceito e pronto, eu já estou honrando, né? O conceito, a definição de honra, ele me ajuda no meu entendimento, mas a honra só vai ser estabelecida, uma cultura de honra, se nós colocarmos ela em prática. Se eu não praticar a honra nunca vai estar presente na minha vida. Então você percebe que quando você honra uma pessoa, é através de uma prática. Você dá um presente, você faz um reconhecimento. Então aquilo é uma prática. Então é a prática da honra que vai estabelecer uma cultura de honra. Beleza? Então vamos lá. Eu quero começar aqui lendo o livro, o versículo aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 3. O pessoal da mídia aí, por favor, vai me ajudando, colocando os versículos bíblicos aí para me ajudar. Agradeço desde já o empenho de vocês. Gente, Tiago capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, olha só, todo o processo de construção, ele vai exigir de nós perseverança, né? Então, veja, a perseverança, ela vai me ajudar a chegar até o fim, porque é uma construção. Então, percebe que se eu não for até o final, a minha perseverança, ela já não vai ser mais uma perseverança, porque eu não fui até o fim. Por isso que ele fala, a perseverança precisa ter uma ação completa, ou seja, te levar até o fim. Então a gente começa uma construção e já começa junto com a perseverança. Porque no caminho até chegar ao meu destino, eu vou ter muitos entraves, eu vou ter dificuldades, eu vou ter problemas que até mesmo eu desconheço. E se eu não tiver perseverança, eu não conseguirei ir até o fim, eu vou parar no primeiro obstáculo. Então, como Neemias ele liderou uma construção dos muros de Jerusalém por 52 dias. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos, né? E ele teve ali, se você for ver, depois você pode ler o livro de Neemias, ele teve ali muitos entraves, ele teve muitas dificuldades, ele teve oposições, mas ele perseverou até o fim, porque ele não tirou os olhos da onde ele precisava chegar, da onde ele queria chegar. Então, e nós aqui começamos uma jornada para aprender, para entender e viver uma cultura de honra na nossa vida, na nossa comunidade, né? E esse é o primeiro passo. Nós estamos ali dando os primeiros passos para chegar nesse lugar. Só que se eu não der o próximo passo, nós não vamos chegar, não vamos ser felizes naquilo que a gente está fazendo. Como ele diz aqui,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, né? Então, seremos bem-aventurados. Eu li lá em cima, está aqui em Tiago capítulo 1, versículo 25, ele fala, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que fizer. Então você vê que se nós não dermos os próximos passos, se nós não perseverarmos, nós não vamos ser bem-aventurados na nossa jornada. E não é só nessa jornada de estabelecer uma cultura de honra, é em tudo que nós fazemos. Então, tem muitas pessoas aqui que elas estão fazendo o one by one. Não é verdade? Você está ali numa jornada de um discipulado. Nós estamos aí na 5ª semana, serão 12 semanas. Então, neste momento, você precisa estar abraçado com a perseverança, para que você possa ir até o final. Porque nesse caminho, a gente acaba tendo problemas, dificuldades, e muitas coisas podem acontecer. Só que no meio de uma resistência, no meio de uma tribulação, no meio de uma oposição, você não pode desistir, você precisa olhar para onde você quer chegar. E a perseverança, ela vai te ajudar a chegar até o fim daquilo que você se propôs a fazer. Nós tivemos aí a leitura do livro de 40 dias com propósito. Então precisamos, quem chegou até o final sabe já o que eu estou falando, né? Poxa, quantos dias ali você acordou e você não queria ler o livro e foi difícil, mas você foi lá, continuou, perseverou e você chegou até o fim. Agora teremos a próxima leitura do livro Juntos Somos Melhores. Também serão 40 dias. E é mais um tempo em que nós precisamos nos abraçar com a perseverança. Para quê? Porque é necessário que eu chegue até o fim em tudo que nós fazemos. Beleza? É uma frase que a gente conhece, mas às vezes a gente não começa muito bem, mas é melhor o fim das coisas do que o início. Muito mais importante como eu termino algo do que aquilo que eu começo. Não é verdade? Então, esse é o olho da perseverança. Saber que eu posso melhorar e que amanhã vai ser melhor e eu vou chegar até o fim. Então, a perseverança, ela precisa estar no nosso DNA. Porque não é só no culto de quarta que eu preciso de ter perseverança, é para a minha vida. É para tudo que eu faço. Beleza? Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: conforme a graça que Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. O outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Então, se a cultura de honra é algo que eu preciso construir, eu preciso ver como que eu vou construir. Então, no contexto dessa palavra, a gente percebe que Paulo ensinava ali que é importante você saber o que você está construindo e como você vai construir aquilo. Para que você possa ir até o final. Senão fica difícil você perseverar em algo que você nem sabe o que você está fazendo. Neemias, ele sabia o que estava sendo construído e como ele ia fazer aquilo. Então é mais fácil eu perseverar em cima daquilo que eu sei o que eu estou fazendo, né? Então é importante, porque toda construção ela precisa de o quê? De uma planta, não é verdade?
Então, nós temos aqui o Johnny, nosso engenheiro civil, que sabe muito bem do que é isso, né? Ele tem ali, vai construir um edifício, começa por onde? Pela planta. Então, a planta vai dizer para ele o que vai ser naquele terreno baldio, não é? É que nem você olha assim na rua e fala, poxa, você olha para um terreno baldio abandonado, você não dá nada para aquilo. De repente, os caras começam a vir com caminhão, máquinas e construir. Você fala, meu, como é que foi possível colocar esse negócio aí no tamanho desse terreno, né? Então, porque eles tinham uma planta. Eles olhavam para aquele lugar e eles falavam assim, cara, ali vai ter um edifício. Então, eles sabiam que estavam sendo construídos. Agora, depois que você tem a planta, você precisa saber como você vai construir. Não é verdade? Nós temos aqui também a Aline, a nossa design de interiores, não é verdade? Nossa design de interiores. Então, a Aline olha, você pega, você dá a planta da sua casa para ela e ela decora toda a sua casa. Coloca os móveis direitinho, aqueles móveis maravilhosos e tal. Você fala, meu Deus do céu, olha como que ficou esse ambiente. Só que se você pegar e não souber construir aquilo que ela planejou, não vai ficar igual. É a mesma coisa que você vai no McDonald's. Quem já foi no McDonald's aqui? Todo mundo, né? Eu sei que não presta, mas é bom, não é? É bom, eu vou falar a verdade. É bom, é gostoso o negócio. É o pior alimento do mundo, mas é bom. Então, aí você vai lá no McDonald's, você tem aquelas fotos lá, não é verdade? Você olha para a foto daquele hambúrguer e você fala, meu Deus do céu, eu preciso comer esse negócio aí. E aí, você pega aquilo lá, e quando você pega ele na mão, você abre aquela caixinha, meu Deus, fala, meu, é enganação aquilo. Eu fico revoltado, porque você vê aquele hambúrguer ali naquela foto, e aí quando você pega na mão é outra coisa totalmente diferente. E aquilo te dá uma frustração, não é verdade? Então, aí eles colocam lá, foto meramente ilustrativa. É ilustrativa, mas eu vi. Eu quero aquele que está na foto, não aquele que você me entregou aqui. Então, a gente tem que saber o que nós vamos construir e como nós vamos construir. Beleza? Ok? Então vamos lá. Vamos avante aí. Então, o que nós vamos construir, então? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Queria pedir aqui a gentileza do meu amigo Profs fazer a leitura. Pode ser, Profs? Efésios 4, 11. Claro, pastorzão. Até o versículo 14, por gentileza. Efésios 4, 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Muito bem. Obrigado, Prof. Então, veja que o objetivo da cultura de honra, o mapa da construção de uma cultura de honra tem o final dela na maturidade. Ela vai nos tornar pessoas mais maduras. Então, quando a gente anda numa cultura de honra, nós nos tornamos pessoas mais maduras. Maduras
com as pessoas, nos relacionamentos, maduras no nosso casamento, maduras no nosso relacionamento com Deus. Então, nós adquirimos maturidade quando nós buscamos andar numa cultura de honra. Então, para chegar à maturidade, vamos passar por alguns processos. E eu vou chamar aqui esse processo de ciclo da honra. Né? O ciclo da honra, que começa e termina lá na maturidade. Então, são coisas que nós vamos agregando, que nós vamos construindo dentro de nós, para que a gente possa chegar num lugar de maturidade. E junto com isso, vamos estabelecer uma cultura de honra. Beleza? E qual é o ciclo da honra? É a liberdade, a responsabilidade, a humildade e o confronto. E, por final, a maturidade. Beleza? Então, são princípios que nós precisamos ter bem firmados em nós, para que a gente possa falar, eu estou andando em honra e estou chegando no lugar de maturidade. Então, essas são as ferramentas. A gente tem a planta, que é a maturidade, que é a honra. Então, essas são as ferramentas do construtor para me levar neste lugar. Eu tenho a planta, eu tenho um terreno que é o meu coração, e agora eu preciso construir algo nele. E é essas ferramentas que eu preciso construir no terreno do meu coração para que um edifício seja alicerçado. E aí eu posso dizer, eu caminho numa cultura de honra e eu estou caminhando em um lugar, indo para um lugar de maturidade na minha vida. Amém? Tá bem entendido? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar primeiro da liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu vou pedir a gentileza que alguém abra em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Outra pessoa, eu vou pedir para que você abra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16 e 17, para que a gente possa agilizar a leitura aqui. E outra pessoa possa abrir em Ezequiel 22, 30. Ok? Então, vamos lá. Gálatas 5, versículo 1. 1 Pedro 2, 16 e 17. E Ezequiel 22, 30. Então, por favor, quem abriu em Gálatas 5, 1, pode ler, quem quiser. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Maravilha, obrigado, Lígia. Então, veja aí, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A palavra liberdade, ela significa, no original, fazer o que quiser. Você é livre, certo? Então você faz o que você quiser. Mas também ela dá a ideia de ser livre para viver como devemos e não como queremos. Então, assim como você é livre para fazer o que você quiser, você também é livre para viver como precisa, como deve e não fazer só o que você quer. Então, Cristo, ele nos libertou, e ele nos libertou de nós mesmos. Porque nós éramos escravos, não era? E escravos do pecado. Então, a pessoa escrava, ela faz aquilo que o seu senhor manda. Então, nós nos tornamos livres de nós mesmos. Então, você pode ver que você fazia coisas e depois que, pelo menos comigo foi assim, eu não queria fazer uma série de coisas antes de conhecer a Jesus. Eu não queria usar drogas. E eu não conseguia. E o dia que eu tive um encontro com Jesus, ele me libertou. E esse é um fato real na minha vida.
Então, ele me libertou de mim mesmo, porque o problema de não conseguir usar drogas estava onde? Estava dentro de mim. E aí, quando ele trouxe a liberdade, eu fui livre para fazer aquilo que eu... para não fazer aquilo que eu queria e fazer aquilo que eu precisava fazer, que era não usar drogas. Por quê? Porque o meu corpo, a minha carne, por muito tempo, ainda pedia. Então, quantas coisas nós deixamos de fazer porque nós nos tornamos livres, porque a palavra de Deus nos trouxe um entendimento e nos libertou, e aí a gente passou a fazer aquilo que a gente tinha que fazer, aquilo que deveríamos fazer e não só o que queríamos fazer. Então, então Cristo nos libertou. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos dá poder para sermos livres dos desejos da nossa carne. Coisas que outrora a gente não conseguia fazer. Então, em 2 Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, por favor, quem abriu aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 e 17. Pode ser, pastor? Pode, manda ver. Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus o abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele nos chamou. Eu acho que eu li errado. Isso mesmo. 1 Pedro. 1 Pedro 2. Já adiantei. Vamos lá. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, ame seus irmãos na fé e temam a Deus e respeitem o imperador. É isso? Honrai ao rei. A minha tradução é temei a Deus e honrai ao rei. Obrigado, Ju. Então, veja, não use a liberdade para dar lugar à malícia, à maldade. Então, veja, nós podemos decidir o que nós vamos escolher. Ou nós escolhemos fazer a vontade da carne, ou fazemos a vontade de Deus. Essa é uma escolha diária, e Deus te deu liberdade para você escolher. Você é livre para escolher. Por isso, a liberdade está na sua vida. Deus, presta atenção, Deus colocou 2 árvores no jardim. E nos deu uma escolha. Não foi? Tem 2 árvores. Dessa árvore você não come. Ele nos colocou 2 árvores e uma escolha. Então, essa escolha me deu o quê? Liberdade. A possibilidade de escolha me deu o quê? Liberdade. Então, Deus nos deu a liberdade. Nós somos livres para escolher. Ele não disse. Ele não controlou Adão e Eva. Ele só deu a eles uma escolha. E por causa dessa possibilidade de escolha, eles tiveram a liberdade. Eles encontraram com a liberdade. Porque sem liberdade, nós não temos amor. Não é verdade? Porque você precisa, para você amar, você precisa escolher amar. É uma escolha que você faz. Porque o amor ele parte a partir de uma escolha. Deus nos escolheu e nos amou. E nos deu a liberdade de escolher se vamos escolher a Ele da mesma forma. Então, Ele te escolheu e Ele te amou. E deixou você livre para fazer a escolha, se você quisesse também escolher a Ele e amar a Ele. Você tem essa escolha hoje? Você é livre. A liberdade está em nós. Então, mesmo correndo um risco, Deus correu um risco, porque a liberdade tem um preço. Ele correu um risco de não escolhermos a Ele e rejeitar a Ele, que na verdade foi o que
Aconteceu. Mas Deus não controlou a gente no jardim e Deus não controla a gente hoje. O controle, ele anula a liberdade. E sem a liberdade, não tem honra. Como que você vai honrar uma pessoa que você controla? Não faz sentido você controlar uma pessoa e dizer que você está honrando ela. Portanto, nós precisamos andar em liberdade e deixar com que as pessoas sejam livres. Precisamos tirar o controle da nossa vida. Deus não nos controla. Assim como nós também não podemos controlar as pessoas. A única pessoa que você pode controlar, isso é se você tiver num dia bom, é você mesmo. Fora isso, porque às vezes no dia ruim nem você mesmo você se controla. Eu gostaria de ter mais controle sobre a minha própria vida. Mas nem a mim mesmo eu consigo controlar. E eu não posso controlar as pessoas, porque Deus não controla a minha vida. Ele me deu escolhas. E a escolha me dá a oportunidade de ser livre. E se eu sou livre, eu consigo amar e honrar as pessoas. Não existe honra sem liberdade. Se eu controlo a pessoa, eu tô faltando com respeito. A pessoa vai ser uma marionete, ela vai fazer o que eu quero por causa do medo. E aí eu não estou honrando essa pessoa. Então, a liberdade vai trazer a responsabilidade pessoal à tona. Então, nós andamos em liberdade, só que quando nós andamos em liberdade, nós trazemos a responsabilidade à tona. E outra coisa que nós precisamos, outra ferramenta de construção da honra é a responsabilidade. Então, por favor, quem abriu aí Ezequiel 22, capítulo 30. Vou ler, pastor. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Obrigado, Ana. Então, veja, essa é a palavra aqui do ano para a nossa igreja. Procurei um homem que se erguesse o muro e se pudesse na brecha diante de mim. Uma pessoa que se responsabilizasse. Então, o que é responsabilidade? É responder pelas minhas ações e pelas ações dos outros. Então, só que você é livre para se responsabilizar ou não. Ninguém pode te obrigar a se responsabilizar, né? E a responsabilidade, ela aponta para o nosso caráter. O contexto que nós vivemos hoje é semelhante dos dias de Ezequiel. Deus está procurando pessoas que, no meio do caos, que possa reconstruir os muros. Pessoas como Neemias que vão se responsabilizar. Cara, Neemias viu Jerusalém em ruínas. E ele nem tinha culpa de tudo aquilo. Mas o que ele fez? Ele se responsabilizou por ele e pela vida das pessoas. E foi lá e reconstruiu os muros. Trouxe a honra de volta do Senhor. Honrou o Senhor, honrou aquilo que Deus tinha dado para eles. Porque Jerusalém Deus deu de presente para o povo e eles perderam. E Neemias trouxe a honra de volta, se responsabilizando. Então, a responsabilidade é um preparativo para onde Deus quer nos levar. Aonde é que Deus quer nos levar, nós vamos precisar de responsabilidade. E Deus quer nos levar a um lugar onde nós temos uma cultura de honra e nós temos maior maturidade. Só que para isso a gente precisa ter responsabilidade, né? Então, Deus nos deu poder de nós determinarmos o ambiente em que fomos chamados para governar. O lugar que você foi chamado para governar, Deus te deu autoridade. Agora, você precisa se responsabilizar por isso. Pelo ambiente em que você foi chamado para governar.
Beleza? Tá dando para entender aí? Então vamos junto. Agora, existem 3 lugares que nós temos que nos responsabilizar, básicos, importantes, né? Fundamentais, que é a minha casa, a igreja e a sociedade. Eu preciso me responsabilizar nesses 3 lugares. Então, vamos lá, eu quero que vocês me ajudem aqui. Uma pessoa pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Outra pessoa, por favor, Provérbios 22, versículo 6. E outra pessoa, Romanos 12, versículo 4. Então, Romanos 12, 4, Provérbios 22, 6, 1 Coríntios 7, 14. Então, quem, por favor, pode ler 1 Coríntios 7, 14. Porque Qual o é de marido... Qual é de Provérbios, pastor? Provérbios 22, 6. Tá. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Muito bem, muito obrigado, Flor. Agora alguém lê para mim 1 Coríntios 7, por favor. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então veja que se eu for cheio do Espírito Santo, a minha casa será afetada. Então, ele está dizendo, o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Ou seja, alguém precisa se responsabilizar pela santidade na casa. Porque isso vai afetar as outras pessoas. Então é responsabilidade minha, eu preciso me responsabilizar. Como a Flor leu, que educa a criança no caminho que deve andar. Ou seja, nós temos responsabilidade de ensinar os nossos filhos, né? Então, a gente precisa se responsabilizar pelos nossos casamentos, precisamos fazer a manutenção do nosso casamento, né? Cultivar o amor, se responsabilizar por ele. Então, eu preciso me responsabilizar pelo ambiente da minha casa. Então, dentro da minha casa, existe uma série de responsabilidades, que não é só pagar conta, que não é só trabalhar, que não é só limpar a casa, lavar roupa. Né? Isso também faz parte da responsabilidade de um andamento de uma casa. Mas eu preciso me responsabilizar pela santidade dentro da minha casa. Eu preciso me responsabilizar pelos meus filhos, para quem tem filhos, por ensinar o caminho do Senhor aos meus filhos, aos nossos filhos. Então, por exemplo, aquilo que a gente assiste na TV, as músicas que a gente ouve, as pessoas, até mesmo as pessoas que recebemos em casa, tudo isso pode trazer uma influência no ambiente da sua casa. E isso é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade nossa. Nós precisamos nos responsabilizar pela nossa casa. Se você não se responsabiliza pela sua casa, como que você vai se responsabilizar pela igreja? Então você começa sendo responsável dentro de casa. A maior influência, como eu disse, Deus te deu autoridade para você mudar o ambiente do lugar que você foi chamado para governar. Dentro da sua casa, quem precisa governar é você. Só que se você não se responsabilizar por isso, outras coisas governarão sobre ela. Outras influências entrarão dentro da sua casa. Então, a maior influência precisa ser a influência de Deus dentro da nossa casa. Então, por isso que nós precisamos nos responsabilizar pela nossa vida de oração, pelo nosso jejum e pela nossa leitura da palavra de Deus.
E isso é a parte de maior responsabilidade que nós temos. E posso falar, a grande maioria das famílias cristãs tem negligenciado a vida de oração, a vida de jejum e da leitura da palavra. Mas nós precisamos ser responsáveis por isso. Porque se ninguém lá na sua casa lê a Bíblia, você vai ser aquele que lê. Se ninguém na sua casa ora, você vai ser aquele que ora. Se ninguém na sua casa jejua, você jejua. Porque Neemias, ele se responsabilizou por aquilo que ele fez e por aquilo que ele não fez. Responsabilidade é me responsabilizar por aquilo que eu faço e por aquilo que os outros fazem. Beleza? Amém? Tudo jóia aí? Amém. Amém. Segundo lugar que eu preciso me responsabilizar, a igreja. Então, Romanos 12, capítulo 4 até o 8. Quem pode ler aí para mim, por favor? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Muito bem. Obrigado, Lesão. Então, veja, que Deus, nós somos um corpo de muitos membros e cada um tem um dom. Para quê? Para poder servir um ao outro. Então, nós somos parte da igreja e precisamos contribuir e se responsabilizar por ela. Deus deu os dons e talentos a cada um para poder servir na igreja, para poder servir os irmãos, né? Então, a gente é responsável pela igreja. Não é só o pastor, não é só uma equipe da igreja que é responsável, são todas as pessoas, porque todo mundo faz parte do corpo de Cristo, então todos nós temos que zelar e se responsabilizar pela igreja. Então eu preciso ser responsável pelo ambiente do culto, pelo ambiente da adoração, né? Nós somos responsáveis de manter uma igreja, um ambiente saudável, de segurança, de paz. Nós precisamos colaborar para que o Espírito Santo ele possa se mover com liberdade na igreja, né? Precisamos ser responsáveis com os dízimos, com as ofertas. Precisamos nos responsabilizar pelas pessoas novas que Deus enviar, para os novos convertidos. Então a igreja ela precisa ser uma casa de oração, de adoração e salvação. Agora, qual é a sua parte? Qual é a sua responsabilidade dentro desse processo? Da igreja ser uma casa de oração, uma casa de adoração e um lugar de salvação. Qual é a sua responsabilidade? Então, eu me responsabilizo por aquilo que eu dou valor. Então, se eu não me responsabilizo, eu não estou valorizando. E sem valorização não existe honra. Por isso que a responsabilidade, ela vai me levar para um lugar de honra. Porque eu vou me responsabilizar por aquilo que eu dou valor. Senão, não tem honra. É imprescindível que a gente seja responsável na nossa casa, que a gente seja mais responsável dentro da nossa casa, mais responsável dentro da igreja, assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade, daquilo que ninguém faz, a gente vai fazer. Então a gente tem que ser responsável, né? Ir para a igreja não como uma pessoa vai num restaurante, senta numa mesa e espera o garçom vir servir ela o que ela precisa, o que ela quer. A igreja é um lugar onde nós somos o mordomo, onde nós somos servir. E as pessoas virão e nós vamos servir elas. E elas vão se juntar a nós. Então essa é a parte nossa, é a nossa responsabilidade.
Por isso a gente precisa aumentar o nosso senso de responsabilidade nesses dias, né? Você pode aí, ó, até vou sugerir para o pessoal da mídia colocar ali para nós durante a semana o culto da palavra, a palavra do primeiro culto do ano, que fala sobre responsabilidade, para que a gente possa voltar a pensar e falar sobre isso, e meditar e trazer a memória, e poder, porque nós estamos num caminho, num ano de responsabilidade. Beleza? Outra coisa que nós precisamos, outro lugar que nós precisamos nos responsabilizar é a sociedade. Então, pregar o evangelho, é o ir às nações e pregar o evangelho a toda a criatura e fazer discípulos. Fazer discípulos é nossa responsabilidade, pregar o evangelho é a nossa responsabilidade, né? Precisamos levar as boas novas para as pessoas. Nós estamos vendo o mundo no caos, o mundo se destruindo, as pessoas em depressão, quantas coisas estão acontecendo, é a nossa responsabilidade olhar para esse caos e construir os muros. E ser como Neemias, assim, eu vou até lá, eu vou falar com eles, eu vou liberar a palavra, eu vou dizer aquilo que eles precisam fazer, eu vou trazer esperança para eles. Essa é a nossa responsabilidade nos dias de hoje. Pegar aquilo que você está recebendo aqui e repartir com as pessoas lá fora, né? Agora, existe uma coisa em comum dentro dessas três esferas, que são que nós precisamos nos responsabilizar pelos relacionamentos. Então, dentro da esfera da nossa família, da igreja e da sociedade, tem algo em comum neles que a gente precisa se responsabilizar, que é os relacionamentos, né? Então, a nossa responsabilidade é de zelar e construir relacionamentos saudáveis, né? Viver em paz com todo mundo, evitando brigas, evitando contendas, evitando divisões, né? Não pode ter no nosso meio fofocas, não podemos ter um coração rebelde. Então, isso é a nossa responsabilidade, porque todas essas coisas, elas afetam o relacionamento com as pessoas. Então, é a nossa responsabilidade zelar pelos relacionamentos. Beleza? Amém. Tudo jóia aí? Então, vamos que vamos. Amém. A responsabilidade vai me levar aonde Deus quer que eu vá. A outra coisa que nós precisamos, que faz parte do ciclo da honra, é a humildade. O que é humildade? Humildade vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Então, quando a gente pensa em humildade, a gente pensa em alguém que não mostra superioridade às pessoas, que reconhece os seus defeitos e respeita os defeitos e as qualidades dos outros. Então, quando a gente pensa numa pessoa humilde, a gente pensa nisso. Não é você usar uma roupa velha, andar como um maltrapilho e mostrar que você é pobre. Isso não é humildade. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. É você poder tratar as pessoas superiores a você. Então, aqui, ó, no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação
usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele é a expressão da humildade. Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade. Mas nem por isso ele achou que ele deveria ser maior que os outros. Não, muito pelo contrário. Ele veio e foi servo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, ele deu um exemplo de humildade, dizendo que nós devemos fazer o mesmo. Considerar as pessoas superiores a nós mesmos, né? Como que a humildade é a capacidade de esquecer-se de si mesmo o suficiente para poder prestar ajuda aos outros. Então, não é que você vai se anular, mas você vai esquecer a você mesmo o suficiente para poder ajudar e servir aos outros, né? Então, nós precisamos de humildade para poder honrar as pessoas. Como que você vai honrar uma pessoa que você coloca ela para baixo? Como é que você vai reconhecer o valor de uma pessoa, sendo que você acha que você é superior a ela? Aí a gente entra num lugar de julgamento, de superioridade, de ego. Cara, não tem como ter honra nisso. Então a gente precisa ser humilde. Não que você vai se anular, mas você vai olhar para as pessoas com outro olhar. Lembra que eu falei lá atrás, na outra aula, que nós temos um olhar diferente à honra? Então a humildade vai mudar o seu olhar em relação às pessoas. Porque ela vai fazer assim, cara, você vai reconhecer que aquela pessoa ela é maior que você e que você precisa servir e ajudar a ela. Então ele vai mudar o nosso olhar para com as pessoas. Por isso que nós precisamos de pegar o exemplo de Cristo. O que ele fez? Ele sentou na mesa e lavou os pés dos seus discípulos. E era um ato que precisava ser feito por um servo, um escravo. E ele foi lá e fez. Por quê? Porque ele considerava, porque ele honrava os seus discípulos, né? Então, aqui a pastora, acabei de ver, o pessoal vai escrevendo aqui, e às vezes eu não consigo ver, sobre a humildade de Deus é um pré-requisito para receber a autoridade de Jesus. Muito bem. Então, autoridade e humildade, elas precisam caminhar juntas. Então, nesse processo de construção, nós vamos precisar da humildade. E isso é uma coisa que você precisa fazer por você mesmo. Eu não consigo ser humilde por você. É você que precisa avaliar o seu coração. E você fala assim, cara, eu sou humilde. Porque se você é arrogante, você já quebrou a sua humildade. Então aí você começa a avaliar. Então você vai entrando nesse lugar. Começa a servir as pessoas. Começa a servir. Né? Começa a fazer um pouco mais pelas pessoas do que você faz. Porque como você vai ver como você vai construir em você um coração de humildade. Né? Vai fazendo ali. Né? Quando alguém pedir, começa dentro da sua casa, né? Seu filho pede um copo d'água para sua mãe, para a mãe dele, aí você fala assim, não, pode deixar que eu vou lá e pego. Aí você vai lá e pega e traz a copo de água para o seu filho. E começa a servir nos pequenos detalhes as pessoas que estão ao seu redor. Faz um pouco mais por eles para você ver como você vai trazendo esse sentimento, essa alegria de servir as pessoas. E isso vai te colocando num lugar de humildade. E você vai entender, você vai perceber que nunca você vai se rebaixar. Muito pelo contrário, você vai ser colocado em lugares altos. Porque é isso que Deus faz. Aqueles que se humilham serão exaltados. Beleza? Amém. Amém. Então, nós vamos construir uma cultura de honra e nós vamos construindo esse ciclo da honra. Qual é o ciclo da honra? Alguém aí pode falar, por favor?
É liberdade, responsabilidade, humildade, confronto e maturidade. Amém. É isso aí, Ana. Obrigado. Liberdade, responsabilidade, humildade, confronto, né? Eu vou falar, estou finalizando aqui. Eu não vou falar muito sobre confronto, porque o confronto vai ser falado numa aula específica, tá? Mas em Hebreus capítulo 12, versículo 11, a gente está escrito assim, ó. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Olha que legal. O confronto é como se fosse uma disciplina, né? Então, vamos lá. O confronto está relacionado em você trazer luz sobre alguma coisa. É você colocar luz da verdade sobre algo. Isso é o confronto. É você trazer luz da verdade sobre alguma coisa que está errado, alguma coisa que não está legal, né? Então, o que é o confronto? É um esforço amoroso de mostrar que mostrar algo que você não está vendo e que pode estar te afetando negativamente e a todos que estão ao seu redor. Então, isso é o confronto. É eu te mostrar de forma amorosa algo que está te trazendo um dano. Esse é o princípio, o conceito, que podemos dizer assim, de confronto, né? Então, é você trazer luz sobre alguma coisa que precisa da verdade, né? Então, num primeiro momento, esse confronto, ele traz o quê? Tristeza. Levanta a mão aí quem foi confrontado uma vez e não gostou. Eu levanto as minhas duas mãos aqui, ó. Então você sabe o que eu estou falando. O confronto, no primeiro momento, não é saboroso, não. Não é gostoso, não. Né? Os pés também, a pastora coloca aqui. Dá vontade de você sair correndo, tem hora, né? Enfiar a cabeça num buraco, sei lá. Aí, o que você faz? Não tem sabor de mel. O que você faz? Quando você é confrontado, o que você faz? Cara, não faz nada. Não faz nada. Fica quieto. Fica quieto, fecha a boca e vai para casa. Vai dormir, dorme, descansa, come, se alimenta. Aí no outro dia você vai estar ali, ó, renovado, pelo menos fisicamente. Só que quando você acordar, o que está na sua mente? O confronto. Ele está lá. Porque o confronto não dorme. Por que o confronto não dorme? Porque o confronto, ele vai te exercitar, ele é um exercício, ele não pode ficar parado. E o confronto, ele precisa produzir um fruto, então ele não dorme. Só que você dorme, você descansa. E deixa ele trabalhar no seu coração. Deixa ele trabalhar no seu espírito. No outro dia, você acorda, aí você pega aquele confronto, senta com ele na mesa. Você, a Bíblia, o Espírito Santo, uma xícara de café e o confronto. Aí pronto, meu amigo. Aí você fica ali 1, 2 horas com aquele confronto, batendo um papo com ele. E aí você vai ver que ele vai produzindo fruto, ele vai fazendo assim, humildade, me ajuda aqui, me ajuda a mostrar para ele. Aí o confronto chama só humildade. Aí quando ainda precisa de um pouco mais, ele vai lá para responsabilidade, vem aqui mais um pouco, vem aqui me ajudar a tratar esse coração dele que está endurecido ainda. Vem aqui. Aí ele fala liberdade, vem mostrar para ele que ele não está preso, que ele não é um condenado, que ele é livre.
e que isso vai trazer liberdade para ele, e ele vai se sentir melhor, e aí aquilo vai produzindo um fruto. Aí, o que você faz no final? Você presenteia quem te confrontou. Fala assim, cara, você salvou minha vida. Então, o confronto, ele é fundamental. Por quê? Eu não posso crescer em maturidade com algumas coisas que tá me causando dano. E tá trazendo dano para outras pessoas. Então eu preciso ser confrontado nesse caminho de maturidade e de cultura de honra. A gente precisa ser confrontado, porque tem coisas que precisam ser ajustadas, tem coisas que precisam vir para a luz, porque isso vai te fazer mais humilde, te fazer mais livre, te fazer mais responsável. E aí vai te ajudar a você trilhar esse caminho de honra e de maturidade. O confronto é como um ouro sendo refinado. Então, lembra do ouro lá na última aula? Aquela pedra que o prof não quis para ele, que ele rejeitou? Você pega aquela pedra e você refina ela. Você coloca ela a mais de 800 graus Celsius. Aí sabe o que vai acontecer com aquela pedra? Tudo vai queimar. A única coisa que vai sobrar é o ouro. Então, o confronto, ele é o fogo refinador. Porque o ouro é você. Você é o ouro. Você é o precioso. Você é a preciosa. E o confronto é o fogo refinador. E quando ele termina o seu trabalho, o que acontece? Você tem aquela barra que vale muito. Então, o confronto, ele é essencial. É primordial. Só que você é livre para aceitar ou não o confronto. Comece a olhar pro confronto com outros olhos e se posicionar de forma diferente. Vai vir aquele negócio, aquela tristeza. Isso é carne, cara. Você não dá bola para isso. Mas você começa a falar assim, poxa, esse negócio aí tá doendo aqui, mas eu não vou falar nada, eu vou esperar, eu vou fazer aquilo que o pastor falou, vou sentar na mesa com a Bíblia, o Espírito Santo, um café e eu confronto. E vou esperar aquilo dar fruto. Sabe o que é isso? Aí você tá entrando junto com o confronto num lugar de humildade. Porque você não consegue... Porque, olha, escuta o que eu vou te falar. Quando eu aceito o confronto, o que a gente faz? A gente se coloca num lugar de superioridade. A gente acha que é maior que aquela pessoa. Aí a gente começa a contestar, aí a gente começa a justificar, porque você se infla. Então você se acha que você está maior que ela. Você não aceita que aquela pessoa está na sua frente. E você acha que você está maior que ela. E isso é o quê? Falta de humildade. Então, considera o confrontador como alguém superior a você mesmo. E aí, esse fogo refinador vai tirar as impurezas mais profundas que tem no seu coração. Quem aqui já foi confrontado e sabe que o fruto do confronto é maravilhoso? Tá aí. A gente sabe, mas sempre é ruim o confronto. E vai continuar sendo, meu irmão. Não vou te enganar, não. E vai continuar sendo. Mas ele vai nos levar para um lugar de santidade, de humildade. Amém? Ok? Todos entenderam? Amém, pastor. Obrigada. Então, Amém, esse pastor. Obrigada. Amém, por pastor. nada, esse é o ciclo da honra. É uma construção, nós temos uma jornada pela frente. Nós precisamos deixar com que essas coisas sejam inseridas em nós, que elas tomem vida em nós.
a gente precisa caminhar em cima desse ciclo, né? Amém? Então, gostaria de orar aqui por você, para a gente encerrar. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Aleluias. Nós precisamos do Espírito Santo. Sobre tudo isso que eu falei, existe uma parceria que você precisa ter para você poder caminhar nessa verdade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser o seu companheiro diário, porque é ele que vai te ensinar a ser responsável, é ele que vai te ensinar a ser humilde, é ele que vai te ensinar a tudo aquilo que você precisa todos os dias, a ser confrontado, ele vai te ensinar. Nós precisamos da nossa parceria com o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, meu amigo, eu quero te pedir que o Senhor derrame graça sobre nós. Eu peço que o Senhor encha o nosso coração de perseverança, não deixa os meus irmãos desistirem. Nós não queremos desistir, queremos continuar e perseverar. Espírito Santo nos ajuda, nos dê perseverança. Eu peço que o Senhor nos enche o nosso coração de liberdade, nos ensina a usar a liberdade para entrar num lugar de santidade, não num lugar de libertinagem. Espírito Santo mostra para nós a cada dia que nós somos livres para falar não para o pecado, nós somos livres, não há nada que nos aprisiona, não há nada que te aprisione, não há nada que te tire da presença de Deus, não existe absolutamente nada, porque Cristo te libertou e ainda hoje você pode dizer não a esse pecado, ainda hoje você pode dizer não a essa situação da sua vida e pode escolher viver a vontade de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos ensina a ser responsáveis. Eu peço também que o Senhor nos mostre as nossas irresponsabilidades, nos confronta naquilo que nós estamos sendo irresponsáveis, naquilo que nós estamos sendo levianos, naquilo que nós estamos sendo imprudentes, e enche o nosso interior de responsabilidade, nos ensina sobre aquilo que nós precisamos colocar os nossos olhos, que nós precisamos agir. Em nome de Jesus, coloca em nós um senso de responsabilidade no nosso espírito. Em nome de Jesus, porque todos nós aqui, todos os seus filhos são pessoas responsáveis, mas a gente muitas vezes estamos sendo irresponsáveis com as coisas espirituais. Por isso eu te peço que haja um batismo de responsabilidade em nós no dia de hoje. Derrama sobre nós humildade, derrama humildade sobre nós, nos ensina a sermos como Jesus, nos ensina a como fazer com que as pessoas sejam superiores a nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda a lidar com os confrontos, que o confronto venha trazer o seu fruto em nós nesses dias. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha trazer o confronto sobre nós, venha trazer luz sobre nós, venha iluminar tudo aquilo que está obscuro na nossa alma, venha iluminar todos os pensamentos obscuros, os desejos obscuros da nossa alma. Senhor, venha trazer luz, venha trazer à tona, para que haja cura, para que haja conserto, para que haja transformação em nós. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, vem conosco nessa estrada, vem conosco nessa jornada de construção, de uma cultura de honra e de uma vida de maturidade, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.